Olha, desde já queria te dar os parabéns pela época que o Vitória fez e tu a nível individual e agradecer a tua disponibilidade para estar aqui connosco. Obrigadinho. Uh, Pronto, queria perguntar como é que começou a tua paixão pelo futebol. Paixão por futebol, acho que é fácil essa. Tem logo a ver com o meu pai. Desde pequeno tem logo o bicho do futebol. E volta do que quando comecei a dar mais por mim, vários flashbacks que a gente tem quando somos crianças, para aí dos 5 6 se calhar, 5 6 vá. E eu acompanhava para todo lado. Às vezes ele levava-me para os treinos, eu não ia para a escola, não queria, eu odiava a escola. Ele levava-me depois para os treinos, ficava lá com o balneário com eles. Se me tivesse pronto, essa experiência, vá desde pequenino com ele, o que é que era um balneário, e pronto, tive essa sorte. Ele passou por vários balneários ao longo da carreira, e pronto, eu consegui, de certa forma, trazer um pouco, se calhar, agora para a minha maneira de ser no balneário. Em que clube é que te lembras do teu pai jogar mais, é que tens mais memórias disso e que recordações é que trazes desses tempos em que ainda eras uma criança? Se calhar assim, como me lembro mais, se calhar o Torriense, na altura, que também era o clube que eu se calhar ia mais vezes com ele, até para lá, e depois ficava até nos treinos com ele, e depois estava no balneário com mais os colegas, e depois também lembro-me dos jogos, mais desses jogos, sempre que ele marcava, vinha tirar a grade comigo para me dar um beijinho, era sempre nosso festejo, vá, por assim O dizer, o ritual. festejo dele era comigo. Pronto, acho que lembro mais do Torriense. Passando a tua carreira em ti, além do teu pai, quem foram as pessoas que mais te apoiaram, que serviram de suporte quando decidiste que querias seguir a carreira de jogador? Desde aí, pronto, sempre foi o meu pai e a minha mãe. Sempre foram as duas pessoas que além de mim, sempre acreditaram que eu podia fazer algo bom no futebol. E pronto, agora mais recentemente já tenho também outra família, não é? Que é o meu filho, a minha mulher também, a parte do lado dela também, tanto também como o pai, o padrasto, pronto. Várias pessoas também neste momento acreditam muito em mim. Mas pronto, desde o início, que os meus principais pilares sempre foi os meus pais. Tu começaste no futebol nas escolinhas do Vitória, depois, entretanto, tiveste por outros lados, porém, em 2023-24 voltaste ao clube. E eu queria perguntar-te como é que surgiu o convite para regressar ao Vitória. O convite surgiu, se calhar, em agosto, acho eu, se não me engano, se não estou em erro. Que eu tinha acabado a época, tinha começado essa época no Águas de Moura, na primeira divisão distrital. Depois, em dezembro, janeiro, saio para o Comércio e Indústria e acabo a época no total a fazer 10 golos pelo Águas de Moura e 12, se não me engano, ou 13, acho que foi 12, pelo comércio. Depois aquilo ficou ali, ficou, e pronto, ia surgindo, sempre que depois acabou a época, nas férias iam-me sempre perguntando e moendo a cabeça, então já assinaste para o Vitória, já assinaste para o Vitória, e eu disse não, ainda não tenho nada, pronto, em concreto, já se tinha falado um pouco, mas nada em concreto, até que estava a vir por casa uma vez depois do café, fui ter com uns amigos ao café, pá, aí 10 e tal da noite, ligam-me o diretor desportivo do Vitória para ver se eu podia reunir-me com eles no dia a seguir, no Estádio do Bonfim, e a partir daí foi no dia em que eu fui apresentado também pá, de surpresa na Feira de Santiago aqui de Setúbal. O que é que significa para ti, sendo um Vitória um clube histórico, representar as cores sadinas? É um orgulho enorme, como eu tenho vindo sempre a falar desde o momento que entro, não só entro em campo, mas que fazes parte do Vitória ao longo, tens um contrato com o Vitória. Não é só, não conta só dentro do estádio, os treinos também conta muita parte cá fora. Do que tu passas também para as pessoas cá fora, tu passas para as crianças também. Hoje em dia, se calhar, vejo muitas crianças. Pronto, nós, jogadores do Vitória, somos mais uma referência para os meninos daqui da cidade e pronto, também tem o sonho do futebol e é óbvio que tens que sempre manter uma postura diferente e eu posso dizer pronto, da minha experiência agora tanto que estava noutros clubes e chegando ao Vitória que tive que mudar muita coisa em mim
porque eu era uma pessoa também, se calhar, que gostava muito de sair à noite, por exemplo. Gostava muito de sair à sexta, não, sábado antes do jogo nunca saía. Também tinha sempre o meu pai a dar-me na cabeça, mas à sexta ia sempre lá abaixo, beber um copinho e pronto, depois acabava por vir para casa. Mas chegando ao Vitória, isso é totalmente impossível, porque há regras totalmente diferentes. Por exemplo, temos que recolher, obrigatório, às 10h30 da noite. Temos que estar todos em casa. Só por, pronto, há uma circunstância, o meu filho precisar de alguma coisa da farmácia, pronto, aí vou, já é de meia-noite ou uma, pronto, aí sai, caso me vejam, pronto, tenho que apresentar alguma prova de como fui àquele sítio, não andei por aí na noite ou coisa assim, mas é totalmente diferente. E é sempre um orgulho, claro, envergar a camisola do Vitória, e seja em que circunstância for, seja na primeira divisão ou na segunda distrital, na primeira distrital, será sempre um orgulho. Nós reparámos que tens o emblema do Vitória tatuado na perna, no joelho. Eu queria perguntar-te como é que decidiste tatuá-lo, quando e o significado que ele tem para ti. Tenho o símbolo do Vitória, mas não foi logo a primeira tatuagem, porque a primeira tatuagem foi a de cima, a que está aqui na coxa, foi a foto do meu primeiro golo pelo Vitória, no Campeonato de Portugal, pela Ok. equipa principal. Pronto, eu fiz a tatuagem, mas pronto, eu gosto muito de tatuagens e quando ele acabou a tatuagem, a parte da coxa, vi que aquele joelho estava um bocadinho vazio. Não estava a gostar porque eu tinha a parte de baixo da canela toda e o gêmeo e pronto, ficava ali aquele espaço em branco e eu não gostei muito de espaço em branco porque tenho a ideia de tatuar a perna toda. E pronto, a gente estava ali a olhar um para o outro e eu disse, aqui só ficava a ver o símbolo de Vitória. Eu disse, então queres pôr o símbolo de Vitória? Eu tinha foto e tudo, ele a pôr pronto, antes de tatuar, a tinta vá e a foto ainda sem estar tatuada, aquilo tudo gravado. E disse: Olha, mete, vamos com o símbolo de vitória. Aí, a partir daí, pronto, surgem também as brincadeiras, vá de balneário, a dizer que eu já tenho um contrato vitalício assinado e tudo mais, conversas de colegas de brincadeira, mas acho que só fazia sentido também, se um dia tatuasse algum emblema, só fazia sentido tatuar do Vitória pelo significado que tem para mim e pelo que me tem dado também ao longo pronto, da minha carreira, ainda curta, mas futebolística, ainda, pronto, devo muito. Claro, tanto da época passada para mim foi mais uma aprendizagem, e eu sempre disse que ia ser uma aprendizagem, porque ia para um contexto totalmente diferente em que nunca tinha estado. Mas sabia que se calhar esta aqui ia ser a minha época de afirmação pelo Vitória, e assim o foi. E também devo muito isso ao Vitória e a todas as pessoas, tanto do ano passado como deste ano também, que me ajudaram a evoluir. A tatuagem do primeiro golo pelo clube, no Campeonato de Portugal, pronto, teve um significado especial para o teres decidido tatuar. Eu queria perguntar-te como é que te sentiste nesse momento, no momento em que marcas o primeiro golo ao serviço do clube. Eu tinha acabado de entrar há 30 segundos atrás. Foi uma coisa que eu não tinha aquecido sequer. O Mister mandou-me aquecer, eu fui, dei uma corrida para lá e para cá. Ele chamou-me, acho que quando o Mauro Antunes, acho que teve, ou deslocou o ombro, ou coisa assim, deu uma lesão no ombro. E pronto, estávamos 0-0 e com o Oriental em casa. E estava para aí aos 70 e tal minutos. Ele chamou-me e eu, sem querer ser, eu frio, as pernas tremiam, tinha, sei lá, eu não jogava porque não tinha ritmo. Pronto, não tinha ritmo, quando o jogador não tem ritmo e se calhar não tem confiança, não, as coisas não vão sair como saem naturalmente, como saiu este ano, por exemplo, que com ritmo e com motivação tudo é mais fácil. Eu andava só a jogar, tinha vindo pronto, dos bons jogos na equipa B e pronto, fui chamado à equipa principal, também treinava sempre lá. E aí fazia parte dessa equipa, mas para ganhar também um pouco de ritmo, ia sempre jogar à equipa B quando não era convocado para a equipa principal. E aquele jogo, por acaso, entrei, um pontapé de baliza para a gente, ganhamos a bola na disputa, a bola vai à linha, e eu, por acaso estou dentro da área, onde eu gosto de estar, é mais perto da baliza para fazer gol. O cruzamento, e jamais vamos esquecer que foi o Eliardo que me dobra a bola, e eu de cabeça meio com o ombro também, consigo enganar o guarda-redes e faço o gol, e a partir daí uma- acho que foi abaixo, vá, porque eu deixei de sentir-me praticamente. Eu quando faço o gol, corro que nem um louco, eles caem todos em cima de mim e aquilo é uma adrenalina toda.
que quando depois acalmei, até me senti tonto, senti-me com falta de forças nas pernas, já não consegui correr mais. Foi uma descarga emocional enorme. Uh, E esse momento jamais vou esquecer daquilo, porque foi um momento mesmo muito importante para mim e um significado enorme poder conseguir fazer gol e estrear-me ainda por cima no Estádio do Bonfim. Acabaram por conseguir ganhar esse jogo. 2-0. Depois foi o Iliar que fez o 2-0. Ok, foi o primeiro, ou seja, entraste na O que segunda parte do jogo, desbloqueou um bocadinho o jogo. acabou por ser decisivo. Eu queria perguntar-te o que é que achas que distingue o Vitória de outros clubes? Muito também eu digo que é a massa associativa do Vitória. E senti mais isso, se calhar senti mais o apoio, porque antes de jogador também sou sócio e adepto do Vitória. E já cheguei a ver o Vitória muitas vezes já na Primeira Liga. E vou dizer, se calhar senti mais os adeptos com o Vitória. Também se calhar pode ter a ver por eu estar lá dentro do campo já e não estar na bancada, mas senti uma diferença maior do apoio, tanto nós estando na segunda distrital e do que na primeira divisão. Acho que o Vitória esteve muito ligado, os adeptos estiveram muito ligados a nós. Acho que isso é muito bom da parte de quem consegue proporcionar isso, tanto a antiga direção como esta. Acho que foi uma. Tiveram boas iniciativas, até com as fan zones e tudo mais. Conseguiram puxar muita gente, porque dá para ver, tirando os grandes, e pronto, uma equipa ou outra, como o Vitória de Guimarães, o Braga, por assim. Acho que há poucas equipas em Portugal que conseguem pôr tanta gente no estádio como o Vitória mete. E ainda por mais tantas jogar uma segunda distrital. É totalmente fora do normal. E a maior força do Vitória, que eu sempre disse, é os adeptos. Porque é os adeptos que ficam. Não é os jogadores que ficam. Há certos jogadores que ficam na memória, mas é os adeptos é que mandam o clube. E tem que ser assim. Como é que é a relação entre os adeptos e os jogadores? Achei muito boa este ano. Este ano e o outro. Pronto, acho que pronto, estes 2 anos que tive, nunca vi assim uma coisa. Pronto, quando se perde, há sempre aquela azia, por assim dizer, da parte dos adeptos, mas eles também calculam que quem está dentro do campo também está com uma azia enorme. E, por exemplo, perdemos o único jogo que perdemos esta época foi em casa, ainda por cima com o Quinta do Conde. E eu fiquei com uma azia que eu, por mim, jogava com eles logo na semana a seguir. E aquilo foi remoendo, foi remoendo, foi remoendo. A gente foi jogando, foi jogando, foi jogando. Eles parece que, porque no fim de tudo, ganhar ao Vitória, acho que era, se calhar, o maior objetivo de todas as equipas desta divisão. E só uma o conseguiu fazer, outras conseguiram tirar pontos a gente também, empatando, mas ganhar só aquela. E pronto, acho que foi o jogo que eu fui depois lá, no jogo aqui de Conde, acho que foi o jogo que eu fui Com mais mais fome de rígido comigo vencer. mesmo, mais revoltado. E isso demonstrou depois no resultado que aos 80 e pouco minutos estávamos a ganhar 7-0. É uma equipa que eu tinha ganho aqui no Bonfim de 2-1. Acho que Marcaste demonstrou quantos golos nesse não só jogo? da minha parte, demonstrou da equipa inteira, pronto, a revolta que aquilo foi, da festa que eles fizeram. Acho que demonstrou que, calma lá, que foi um engano, por assim dizer. Que em 10 jogos, se calhar ganhavam um, que era aquele. E foi o que aconteceu. Esse 7-0 em Quinta do Conde, quantos golos é que marcaste? Foi 7, acabou 7-1, marquei 2. Resultado mesmo. É que perdem em casa no Bonfim, o único jogo da época, e depois vão lá ganhar 7-0. Há 7-1. jogos assim, há jogos que no aquecimento tu sentes logo os teus colegas de maneira diferente, que foi revoltante um bocado para nós e, e eu especialmente eu não gosto de perder nem empatar. E estando a jogar para o Vitória, então o único pensamento é ganhar, não é outro, não é sequer um empate, não é sequer. E se calhar foi isso que também, por isso perdemos em casa. Se calhar podíamos ter empatado, mas queríamos tanto ganhar que fomos para a frente com tudo e esquecemos de defender. Mas pronto, é o futebol, faz parte do futebol. Também dá mérito a eles que souberam contra-atacar a gente no nosso, pronto, na nossa fortaleza, por assim dizer, que foi o Bonfim. Ah, mas e depois já sabiam que se calhar iam levar um bocadinho connosco e acho que tremeram um bocadinho a certos momentos lá no jogo, em casa e pronto. Foi o que Sentiste que foi. a equipa, de modo geral, no jogo fora contra eles, teve aquela.
diferencial nível de motivação pós enfrentar nessa semana para, de certa forma, vingar o resultado no Bonfim? Sim, claro, queríamos vingar, não queríamos ter outro de sabor, até porque era um jogo muito importante, que era, estávamos a jogar que se calhar contra, porque nas últimas 3 jornadas jogámos, 3 ou 4 jornadas, jogámos contra os três de cima, jogámos contra o Cova da Piedade, que era o segundo, jogámos contra o Lagamessas e jogámos contra a Quinta do Conde também, jogámos contra os três, vá, quatro, top 5 lá de cima e para conseguirmos atingir o objetivo que era ser campeão e só tínhamos 6 pontos de avanço, não podíamos escorregar, porque o Cova da Piedade também fez um campeonato, pronto, ao nível que para mim sempre foi, era a segunda equipa que ia subir, tanto em termos de qualidade, plantel, acho que era a equipa História que mais também. merecia, tanto tem jogo jogado, e até para mim foi o jogo mais difícil ao longo da época, foi o jogo lá, com eles, ganhamos 3-2. Foi um jogo que é daqueles que dá vontade de jogar. Qualquer jogador dá vontade de jogar, porque todas as duas equipas jogavam muito bem a bola, mas depois tanto aí sobressai se calhar o coletivo deles era muito bom, o nosso também, como é óbvio, mas aí já sobressai se calhar um bocado as individualidades de cada jogador e nisso acho que a gente tínhamos o melhor plantel. Tendo em conta o adepto, tendo em conta o apoio que os adeptos dão e a união cá entre os adeptos e a própria equipa, que impacto é que sentes que o clube tem na cidade de Setúbal? Uh, não desrespeitando totalmente as outras equipas, não é? Não tirar o mérito, neste caso ao Comércio, que está numa divisão acima do Vitória agora, no Campeonato de Portugal, e conseguiu uma manutenção, não tirando o mérito nem nada a eles, mas toda a gente que sabe que o Vitória é o pilar da cidade. Toda a gente sabe isso, toda a gente sabe a história do Vitória, não, é como eu digo, não tirando o mérito a nenhuma das equipas daqui de Setúbal, tanto o Comércio, pronto, que é a equipa que está neste momento, está no Campeonato de Portugal, está numa prova que, que o Vitória já esteve o ano passado e subimos, mas desportivamente, mas na Secretaria lá teve que ser outra vez, mas o Vitória é o pilar da cidade em termos de futebol. Temos futebol e tem um nome que eleva muito a cidade por aí fora, por Portugal fora, até pelo mundo inteiro. Estava a ver até nas redes sociais a final de Portugal contra a Espanha e na bancada portuguesa estava Bandeiras do Vitória. bandeiras do Vitória. Estava-me dizer como, porquê. É muito. O Vitória tem muito nome, tem muita história. E isso jamais alguém vai conseguir apagar a história que o Vitória teve. Está a passar, se calhar, a fase mais negra da história, mas não tenho dúvidas que daqui a uns anos o Vitória estará novamente no patamar que tem que estar, que nunca foi perdido desportivamente em campo, mas sim na secretaria. E pronto, e mesmo se calhar já não podendo ser dessas pessoas a conseguir levar o Vitória até lá acima, que acho que as pessoas nunca vão se esquecer quem começou, quem deu o primeiro passo, quem foram os jogadores que começaram, pronto, a reerguer o clube na fase mais negra. Como é que foi para o clube viver uma descida do Campeonato de Portugal? Inclusive em tabela estavam promovidos à Liga 3 e não só não conseguiram subir, como foram renegados para a segunda distrital. Como é que o clube, não só os jogadores, mas toda a direção, a estrutura, como é que viveu esse momento? E tu, sendo dos poucos que acabou por ficar para esta temporada, como é que viveste esse momento? Foi uma notícia que caiu porque a gente soube dessa notícia, se calhar é dessa possibilidade, uma semana e meia antes da final do Jamor contra o Amarante. E aquela semana de treinos para a final foi uma coisa, porque já tínhamos a subida garantida, mas íamos jogar uma final em que todos queríamos ganhar e sabíamos que íamos ter a cidade em peso lá no Estádio Nacional, mas acho que já fomos um bocadinho com a cabeça um bocado perdida, todos. Ao final de contas, não foi ótimo, como é óbvio, em termos desportivos, foi ótimo a festa que nós fizemos, de todos os jogos, todos os treinos, mas acabaram por estragar um bocado isso tudo. As pessoas que mandam, neste caso o futebol, acabaram por estragar um bocado o trabalho das pessoas durante 9 meses ali, sempre.
a dar no duro, a correr, suar, a sacrificar momentos em família para dar tudo pelo clube. Pronto, porque é um trabalho também, mas e se calhar esquece-se um bocado dessa parte do ser humano, das pessoas, porque as pessoas que lá estavam não têm culpa do que outras pessoas fizeram no passado pelo clube. E acho que estava tudo certo, simplesmente não, o Vitória acho que não tinha um papel. Não sei de qual era o papel, porque eu nunca quis estar muito a par disso. Simplesmente desliguei-me um bocado depois, quando na final do Jamor, desliguei-me um bocado disso tudo. Queria-me, pronto, desligar mesmo total, porque senti-me triste, como é óbvio. Senti. Também acho que as pessoas também mereciam, mesmo pelos desfechos que acabámos de ter, merecíamos, se calhar, outro desfecho naquela final. Mas lá está o Amarante. É uma equipa também em grande, muito, está a subir muito, tem vindo a subir por aí. É uma equipa que eu também gosto, porque o meu pai também lá jogou. E eu também cheguei a estar lá naquele estádio, cheguei lá até com ele, passava o fim de semana e era uma equipa que ele guarda com muito amor também. E tem a camisola ali deles também da final, que eles fizeram questão de lhe dar uma camisola da final do Jamor, com o nome dele nas costas. Ah, mas lá está, foi difícil viver esse momento. Mas eu sempre disse após ao meu pai, eu nunca tinha dito a ninguém, mas sempre disse ao meu pai que depois passado um tempo ficou incerto depois se o Vitória se iria inscrever ou não, se iria ter futebol ou não. E eu também tinha o meu futuro incerto na altura, porque tinha os outros clubes para dar a resposta, mas eu sempre lhes disse que só ia dar a minha resposta quando soubesse mesmo se o Vitória se ia inscrever ou não. Porque se o Vitória se inscrevesse, eu com o Vitória até lá para baixo e vinha cá para cima com eles. E foi o que acabou por acontecer. E foi isso que aconteceu. Tinha outras equipas e se calhar também tinha outra subida garantida. Subia da primeira distrital para o Campeonato de Portugal, pela equipa que se calhar ia, que era, eu tinha dado a minha palavra, que era, acho que não há problema em dizer, digo eu que era o Alcochete. Tinha dado a palavra ao Alcochete que se o Vitória não se inscrevendo ia para lá. Mas depois eles foram totalmente céticos com isso, porque e souberam, pronto, souberam porque sabiam o significado que o Vitória tinha para mim e respeitaram totalmente a minha decisão e até hoje ainda falo com eles, dei-lhes os parabéns e pela subida, porque era um objetivo que eles tinham e ainda bem que o conseguiram fazer. Também tem pessoas certas também à frente e acredito que o Alcochete agora também vai dar um pulinho por aí, também merece. Mas pronto, lá está, eles compreenderam totalmente a minha decisão. Ficámos amigos na mesma, não há aqui entraves nenhuns, mas também tinha uma subidazinha, se calhar, não sei, o futebol é incerto, se calhar se eu estivesse lá podia não ter subido, ou até ter subido mais cedo, nunca sei. Mas também acabei por ser feliz no clube que eu sempre sonhei estar e consegui ter duas subidas desportivamente em campo e uma a ser campeão. No início da pré-época 2024-25, pronto, o clube passava por um momento de descida à segunda distrital, um momento de incerteza. Como é que tu e os poucos jogadores que se mantiveram da temporada transata, uh, viveram esse momento? O que é que sentiram que havia de futuro? Como é que iria correr esta temporada? A gente chegou ao primeiro treino, éramos oito. Com oito, pronto, a gente olhou, pronto, olhei para o Diogo e olhei para o Gui, que eram os que vieram, vá, os que viemos dos três, ficámos. E ficámos assim um bocado a olhar pronto, para os outros a rir. E assim, onde é que é que vai dar isto? Não sei o que é que vai dar isto? Onde é que a gente está? Pronto, o que é que vai acontecer? Mas depois, com o passar do tempo, com o passar da semana, o balneário foi enchendo, e se calhar, e quando demos por nós, já tínhamos 22, 23 jogadores nos balneários. Pronto. E com qualidades para representar o Vitória. Porque não é qualquer um que chega e vai representar o Vitória. Porque não é, olha, vem, anda para aqui. Não, porque as pessoas que estão à frente do Vitória neste momento percebem muito futebol. E ainda bem, porque é isso que o Vitória precisa neste momento. É pessoas deste nível, deste caráter, desta exigência máxima, porque é como disse há bocado, que as regras são outras, se calhar as regras são de clubes de primeira divisão. Há multas na mesma. Não penso que aqui não há, se calhar noutros clubes não há, mas aqui o Vitória é uma exigência enorme.
representar este clube. E ainda bem que o Vitória tem as pessoas certas à frente neste momento. E acredito que com essas pessoas o Vitória vai dar o salto por aí fora. E vai subir, quem sabe, como o Belenenses fez, subir sempre direto até à segunda liga. Como é que é o ambiente no vosso balneário? O ambiente é ótimo. Eu sempre lhes disse que dificilmente vou apanhar um balneário como apanhei no meu primeiro ano, quando vim para o Campeonato de Portugal, porque aquilo era um grupo e era mesmo uma loucura. Toda a gente se apoiava uns aos outros. Ali não interessava quem é que jogava. Eu, por acaso, pronto, eu era se calhar o terceiro ponta de lança, neste caso era o quarto na altura, só quando o Zequinha depois saiu, é que se calhar passei para o terceiro plano. E nunca houve assim guerras ou, pronto, ou de Jamal ou um colega, nem nada disso. Pronto, da tua posição. Até tanto eu aprendi muito, se calhar, com o Zequinha e com o Eliardo. Foram mais as duas pessoas que eu, se calhar, dava mais juntas. Também tínhamos o Tuga, mas pronto, há sempre aquelas pessoas, a gente dava todos bem, mas há sempre aquelas pessoas, se calhar, tu te aproximas mais. E eu sempre me aproximei muito mais do Eliardo, do Zequinha. Quer dizer, foi das pessoas que mais me ajudou, porque já me conhecia fora pronto, do futebol, também já me conhecia há muitos anos. Uh, Outras pessoas como o Caleb, o Joel, o Duque, a Maria, o Mauro Antunes, Flavinho, o Gali, e depois tínhamos uma malta mais jovem também, que era o Lourenço, que foi convocado para agora para a seleção, e já disse que ele só para lá em cima, que ele tem tudo que um central moderno tem que ter, e só tem a idade que tem, mas tem uma maturidade e uma vontade que pouca gente tem, até rapazes que já estão lá em cima, não se equivalem àquele menino, porque é uma coisa do outro mundo. Se calhar das defesas mais difíceis que eu já enfrentei ao tentar passar nos treinos e tudo mais, que é incrível ele, tem tudo. E acredito que vai chegar lá acima, fácil. E pronto, tinha sempre os grupos do mais jovem, como o Diogo também, o Gui não teve, porque teve uma lesão grave logo na pré-época e perdeu a época inteira. O Dani, o Sequeira, pronto, o Ascenso. Tínhamos uma mistura tanto de mais velhos como jovens. Havia sempre ali, pronto, quem se dava com mais novos, mais velhos. Eu sempre, se calhar, me dei mais com os mais velhos, porque não sei porque sempre tive essa tendência. Também mais para o meu pai, que eu gosto de aprender sempre com os mais velhos. A experiência deles importa muito, não só em campo, mas também em balneário. E pronto, se calhar sempre me juntava mais, mas ali aquele balneário e depois fora dali também a gente estava sempre todos juntos, era churrascos, era tudo e mais alguma coisa. Aquelas histórias só tem que ficar só para nós, porque foi loucuras que a gente fez. E ainda hoje mantemos o contacto, tanto os jogadores que já, pronto, já cá não estão, mas temos o grupo do WhatsApp e quando eu, o Diogo e o Gui subimos aqui, mandámos foto para lá. Os que subiram também, como o Mauro Antunes, o Flávio e o Duque, pelo Amora, mandaram. E pronto, é um grupo que já não jamais vamos perder a ligação pela história que fizemos, que só faltou mesmo a cereja no topo do bolo, foi aquela taça da final do Jamor, que vai ficar se calhar sempre. Podíamos ter saído dali se tivéssemos a cabeça mais limpa com outro resultado e com a taça na mão. Tendo em conta a união que tiveste com os teus colegas, a experiência de muitos com que já jogaste e partilhaste balneário, qual foi o melhor conselho ou que guardas até hoje que já te deram ao longo da carreira? Conselho, não sei dizer muito assim. Pronto, falavam assim por alto, pronto, assim mais conversas reservadas, mas eu sempre falei mais, se calhar, destes últimos anos, né, do Vitória, falo apenas da Vitória, se calhar foi os anos que eu aprendi mais e que mudei muito, foi no Campeonato de Portugal. No início foi o Zequinha, que era, se calhar, das pessoas que mais me ajudava tanto dentro e fora do campo. O Iliar também, que para mim é uma pessoa do outro mundo que eu vou guardar sempre comigo. Ainda hoje falamos, ele está lá no Brasil, está lá no Volta Redonda. Uh, e continuo a dizer, tirando o Zequinha, se calhar das pessoas que eu falo apenas das pessoas com quem eu
Joguei, a finalizar. O Zequinha é. Toda a gente sabe como é que o Zequinha é, mas aquele pé esquerdo, daquela canhota do Eliardo é uma coisa do outro mundo que eu sempre que eu digo até hoje a toda a gente que, pronto, até a malta deste ano, que aquele menino a finalizar e a rematar era uma coisa do outro mundo. E eu agora percebo também porque é que ele passou na primeira divisão de Portugal, pelo Aroca e tudo mais como o Zequinha. O Zequinha tem a. Não é tanta força, é o jeitinho que ele tem, aquele arco que ele dá na bola. Mas é com isso com essas pessoas que se aprende. E foi sempre isso que eu tentei fazer, aproximar-me sempre das pessoas que o que eu via de podia servir um exemplo dentro do campo. A nível de balanço geral da temporada, tendo em conta que começaram do zero e agora já acabou, que balanço é que fazes da temporada e quais foram os momentos altos e talvez o mais negativo? Momento alto foi sem dúvida porque o objetivo sempre que vais para o Vitória, ou quando vais para o Vitória é ganhar. Não interessa a divisão, você estás na segunda estatal, o objetivo é subir a divisão e ser campeão. Não há, não há a esconder nada e toda a gente sabia isso desde o início. Que vêm para cá porque foram logo avisados sobre isso. O momento alto de coletivo foi sermos campeões. Conseguimos a subida da divisão a 4 jornadas do fim, se não estou em erro. Uh, e acho que cada jogador, esta época, mesmo tendo jogando, mesmo os que jogaram pouco e os que jogaram mais, como é óbvio, acho que saem sempre um bocadinho mais valorizados, mas mesmo que jogaram menos, saem valorizados daqui, mesmo sem para outros lados ou ficando, porque é como disse há bocado, o Vitória tem um poder enorme. Tem uma história que para as outras equipas vendo o currículo de um jogador, veem que está lá o nome do Vitória, sabem logo que clube é. Não vão, nem precisam de olhar, vêm logo, que se calhar já ajuda um bocadinho mais, se calhar para ir para outro clube, ou pronto, para dar Visibilidade. um saltozinho, se calhar, vá, divisão, não digo salto, porque se calhar em salto em termos de clube não dão, só saindo para os grandes, porque aqui em Portugal, dando o salto para outro clube, acho que é só mesmo divisão, porque de clube, o Vitória, acho que, se não me engano, estou em erro, continua a ser o sexto ou o sétimo clube mais titulado de Portugal. Sim. E se fala muito, tirando Porto, Benfica, Sporting, Braga, se calhar, Guimarães, não sei, não estou muito a par disso, mas sei que o Vitória é o sexto ou o sétimo e tanto onde está. Por isso, acho que o Vitória, como disse, o Vitória tem um nome que é difícil superar. Só os grandes o conseguem. É dos maiores, quer mesmo a nível de massa associativa, como em questão de títulos no futebol português. E até de presenças na Primeira Liga. A nível de subidas, voltar aos grandes palcos, já me disseste que acreditas que vai acontecer. Eu queria perguntar-te agora de outra forma, o que é que achas que é necessário para o Vitória voltar aos principais escalões? O necessário também já disse que é ter pessoas competentes à frente, especialmente as pessoas que fazem os plantéis, e o Vitória tem uma pessoa muito competente a fazer essa parte, e já demonstrou isso tanto ano passado como este, e noutros trabalhos também já o fez, não só no Vitória, mas principalmente também resolver as questões, se calhar mais não ligadas ao campo de futebol, mas ligadas à secretaria, para não dar outros entraves como deu ano passado, por exemplo. Porque acredito que se isso estiver tudo resolvido, o Vitória, com os apoios que tem, neste caso agora acho que ainda tem mais apoio da cidade e com outros apoios, por exemplo, também não posso esquecer do apoio que a TAFER, que o patrocinador do Fernando Tavares, deu ao Vitória este ano, e que vai continuar a dar, que é uma empresa também muito, muito grande, que conseguiu dar um apoio ao Vitória enorme e fora essa, onde vi mais também, dar o apoio ao Vitória e o Vitória tendo dessas questões todas resolvidas, acredito que o Vitória vai chegar lá acima, se calhar o mais rápido possível. A nível individual, tu tiveste uma grande temporada, excelentes números. Qual consideras ter sido a chave para conseguires fazer o que fizeste? Eu digo sempre que um jogador só consegue render tudo em campo, estando bem de cabeça e especialmente também fora do futebol. Acho que o futebol, claro, para mim é um refúgio e já estou a sentir um bocado a falta disso, porque é onde eu me consigo refugiar um bocado
dos problemas da vida pessoal. Mas um jogador de futebol estando bem na vida pessoal, estando bem com a família, estando feliz, vai dar tudo em campo, vai estando sempre bem, vai estar sempre bem de cabeça para estar em campo. E acho que isso foi uma chave para mim este ano. Sempre estive bem, sempre consegui estar bem em todos os treinos. Há dias bons e dias maus, por assim dizer, todo jogador o tem, mas eu nos jogos sempre consegui estar. Mesmo não jogando, se calhar ao nível que eu gosto de jogar, acabava por fazer o que eu gosto mais de fazer no futebol, que é o gol. Mas lá está, acho que todo jogador tem que estar bem psicologicamente fora do futebol. Acho que é uma chave essencial, que é a cabeça, a parte psicológica do jogador também tem que ser muito trabalhada e que acho que consegui trabalhar muito bem essa época e sempre tive o apoio de toda a gente, da minha família e pronto, acho que foi um pilar para este ano que eu ter feito os números que fiz. Pensando já no futuro, e porque agora estamos numa altura de paragem, para a próxima temporada, quais são os seus principais objetivos? Eu não sei porque eu também não tenho o meu futuro garantido. Ainda não tenho nada decidido. Não sei se vou ou não continuar. Uh, o futebol é incerto, eu, para mim continuava, mas ainda não quero pensar muito nisso. Quero aproveitar também um bocadinho mais agora as férias e estar mais com o meu filho também. Desligar um pouco, como eu faço sempre, não desligando totalmente, mas desligar um pouco. Aproveitar também, porque foi uma época também um bocado cansativa, até em termos, pronto, por tudo o que foi, desde o início até ao fim. Agora quero descansar um bocado. E depois, logo, quando chegar à altura, logo, logo decido e logo defino os objetivos, como eu fiz a época passada. Antecipaste já um pouco ao que eu ia perguntar, se era se o futuro iria passar pelo Vitória, ainda é incerto. Consegues adiantar-nos de alguma coisa? O que é que está em cima da mesa? Não há ofertas de outros clubes, como é óbvio. Não, acho que também pela época que fiz, acho que sabia que ia surgir, mas também não estava com a expectativa de fazer uma época que fiz. Mas pronto, sabia que ia surgir algumas coisas. Tenho propostas em cima da mesa, mas como eu disse, ainda não quero decidir nada. Todas as equipas já me contactaram, as pessoas já me contactaram. Eu disse-lhe sempre o mesmo, que ainda não vou decidir nada, porque a primeira palavra vai ser para o Vitória. Mesmo eu decidindo, se calhar, ir para o outro lado ou não, vou sempre dizer primeiro ao Vitória. Para mim, está sempre em primeiro. E a partir daí é que vou decidir a minha vida. Mas por agora não quero, não quero pensar nisso. Estou só a aproveitar. Tenho coisas ainda para tratar também fora, como por exemplo a minha casa. Tenho que estar em obras na minha casa e tenho que estar mais focado aí para conseguir dar, dar também uma vida melhor também à minha família, tanto a ela como ao meu filho. A nível do teu estilo de jogo, há algum aspecto do teu jogo que sentes que precisas de melhorar mais, em concreto para dar o próximo passo a nível individual? Se calhar mais o físico. Não sou só pela posição agora, porque eu comecei a época extremo. Porque também posso jogar lá. Mas depois, a meio da época, para o início, quando o Léo chega, o Leonardo Chão, eu começo a ir para a ponta de lança. E a partir daí o meu chip mudou um bocado. E depois extremo, se calhar a mim já me atrofiava um bocado ter que defender mais. Porque eu posso dizer, eu não gosto de defender, não gosto de atacar. Sempre foi a minha maneira de ser, mas pronto, a extremo, como é óbvio, vinha cá, até um certo limite. Pronto, também tem essas indicações, não é? Mas estou mais com o chip de ponta de lança, e se calhar um ponta de lança moderno tem que ser forte, rápido, pronto, bom tecnicamente, e essas coisas, se calhar a parte mais física, para aguentar mais, jogar o jogo de costas para a baliza, e se calhar é um pouco onde eu tenho que melhorar mais. A nível Talvez. de adaptação à nova posição, visto que começaste como extremo e tornaste ponto ao longo da época, sentiste grandes diferenças e alguma dificuldade de adaptação à posição? Não, porque tirando por um lado fico mais próximo da baliza. E estando mais próximo da baliza, para mim é melhor ainda. Estou dentro da área, posso estar mais dentro da área,
pronto, estou mais próximo de fazer gol, para assim dizer. Fiz muitos também extremos, cheguei a fazer, acho que fiz cinco até, acho que quando, na altura que fiz a primeira vez os cinco golos, acho que até estava extremo, se não me engano. Depois é que já fiz o outro, já a jogar a ponta de lança. Mas lá está, gosto mais de ponta de lança. Gosto mais, estou mais próximo, estou mais Está dentro perto da do área, gol. mais consigo ali, se calhar, fazer mais outras coisas mais bonitas. A nível de curiosidade, tens alguma superstição, algum ritual que segues antes de cada jogo? É o ritual normal, que é entrar em campo e beijar as tatuagens que eu tenho. É da minha mãe, do meu pai, do meu cão que está ali a ressonar também, do meu boxer, da minha avó e do meu filho. Se pudesses reviver um momento da tua carreira, não só desta época, mas toda a carreira até agora, qual era e porquê? Para me voltar a relembrar como é que foi o sentimento. Sim, ao poder voltar atrás, ou o momento que guardas com mais carinho até agora. É o primeiro gol pela vitória. Isso é, sem dúvida, como eu disse, que jamais vou esquecer e até agora, se calhar, é o momento mais marcante. E por outro lado, o momento mais complicado, mais difícil que enfrentaste. Sim, uma época dura, uma época dura em todos os aspectos. A nível de desafio de carreira, o momento mais difícil. Foi o da minha lesão. Na altura ainda júnior, primeiro ano, em que tenho uma lesão na quinta do Conde, no joelho. Tive um ano e meio parado, a partir do segundo ano de júnior, se calhar o mais importante para muitos, que é o segundo ano de júnior, o que dás o salto para sénior. E só voltei em sénior e ainda totalmente não, ainda com dores, porque é uma lesão em que ou tenho o músculo sempre muito pronto, fortalecido para segurar a parte do joelho, ou que ele vai me doer sempre. Normalmente nas pré-épocas sinto ali um desconforto, mas depois com o trabalho de ginásio, com o trabalho de campo, a dor desaparece toda, não há nada. E até agora não tenho, já não tenho mais dores nisso. Foi uma coisa por acaso ultrapassei. O médico disse sempre que eu ia ter dores, mas se calhar quando se faz o que se gosta mesmo, a dor, se calhar tens a dor, mas nem a sentes, nem pensas nela O sequer. efeito psicológico muito associado. Quanto tempo é que tiveste parado na altura para essa lesão? Um ano e meio. Falhaste, pronto, uma temporada completa e metade do outro. Aham. Só Como é, voltei depois para o Palmeiras. como é que foi depois o processo de integração, após esse tempo de lesão, ainda por cima já num patamar como o futebol sénior profissional? Foi difícil, muito difícil. Foi até o Flávio, que era o mister na altura do Palmeiras, e que o meu pai chegou a treinar o meu pai também, se não me engano. Ou foi colega, qualquer coisa assim. Ah, é que disse para eu ir para lá, porque na altura, pronto, estava, não tinha provas dadas em lado nenhum. E quando não tens provas dadas em lado nenhum é um pouco difícil, mas as pessoas acreditaram em mim, ajudaram, acima de tudo ajudaram, acreditaram e ajudaram, na qual eu vou estar sempre muito agradecido às pessoas e ao Palmeirense também, porque foi uma equipa muito importante no início da minha carreira como sénior, porque sem eles, se calhar, não tinha arranjado ou lutado como lutei, para conseguir superar esta dor. E pronto, acabei ainda por ser feliz, depois ainda consegui recuperar um bocadinho e ainda me lembro também de um gol o único gol que eu faço para o Palmeirense, no último minuto, contra o Cova da Piedade. Estávamos 1-1 e eu chuto do meio da rua, não sei se a bola bate em alguém, o guarda-redes vai para um lado, a bola vai para o outro. Aquilo foi uma loucura para mim, até pronto, voltar e depois voltar após 2 anos quase, conseguir fazer gol. Acho que foi dos jogos, se calhar, os primeiros jogos que eu voltei. Foi uma loucura, saltaram, foi uma euforia, saltaram tudo para cima de mim, até me abriram o lábio, só abriram tudo, só faltava abrir a cabeça, mas foi muito bom e é momentos que eu também guardo, também da aprendizagem do que já passei e também não desejo a ninguém, a todos os jogadores que tenham a lesão que eu tive, porque no joelho, ainda por cima é muito complicado. Como é que fizeste a lesão na altura? Foi, por exemplo, o sintético daqui da Ducon na altura não era este,
Eram mais para o gasto já, gastei, muito gasto. E pronto, estava no lance perto da baliza já, assim mais descaído. Enfrentei o adversário, levou, só que veio outro e roubou uma bola e eu para voltar para trás, apoiei e virei o corpo, só que o pé prendeu. O pé prendeu no chão mesmo e eu rodei o corpo todo. Pronto, o joelho ficou, o corpo é que rodou. E pronto, foi na rótula, foi a cartilagem, foi tudo ligado. A sorte foi que não atingi nenhum ligamento, porque senão se calhar não era 1 ano e meio, era muito mais ainda. Percebeste logo no momento da lesão E a percebi gravidade? porque senti logo o estalo todo. E quando depois eu levantei a perna e quando vou a pousar a perna no chão, senti o estalar em todo o lado. Só sentia estalos. E eu assim já fui. Mandei-me para o chão e ainda dei. Não fui logo operado, andei em 6 meses a fazer fisioterapia. Não sei para quê. Já sabia que aquilo não me ia dar em nada porque eu sabia que tinha. Quando fiz a ressonância só dava uma lesão e quando fui para a operação tinha duas lesões, vá por assim dizer, não era só uma. Sabia que a fisioterapia nada. Bom, podia aliviar um bocado as dores, mas não ia fazer Nem ia nada. resolver. Não ia resolver porque eu só tinha que ir a mesma à faca, por assim dizer. E foi, e depois a recuperação foi dura ainda. Quando vi a minha perna assim, um bocado sem músculo, era estranho. Passando agora a momentos mais positivos, já me contaste da união e dos momentos que tiveste com o teu grupo no Vitória. Eu queria perguntar se nos podes contar uma história mais engraçada que já aconteceu. Em qual? Algo que te lembres com carinho, que o momento mais engraçado e inusitado, que viveste. Vou contar um simples, mas no ano passado nós tínhamos dois técnicos de equipamentos. Eles odeiam que a gente chame roupeiros, mas pronto, por isso é que eu estou a dizer técnico de equipamentos. Eu estou sempre a guerra com o Kim lá no Vitória com isso. Mas o ano passado tínhamos o Kim e o Mário Lúcio. E a gente tinha as caixas normalmente quando íamos jogar fora para guardar as chuteiras, que eles levavam sempre para lá. A gente só levava as nossas malas e eles é que tratavam dos equipamentos todos. E a gente, por acaso, o Zequinha teve a ideia de dizer: Olha, se me ganhares ao Mário Lúcio e mais ao Mário Lúcio, ó, se me ganhares no jogo do Galo aqui no balneário, dou-te 50 euros. Tenho aqui os 50 euros. Ele pôs os 50 euros presos no quadro e fomos jogar o jogo do Galo. E fomos jogar o jogo do Galo, só que já estava tudo combinado. Aquela caixa estava ali atrás, era agarrar nele e metê-lo dentro da caixa assim, porque aquela caixa, o Mário Lúcio, pronto, tinha assim, uma barriguinha engraçada e era difícil ele se levantar. A gente pomos ele, agarramos e depois está quase a ganhar, ele pensa que vai ganhar, só que quando o momento em que ele vai ganhar, a gente agarra-lhe por trás e mete-lhe dentro da caixa e ele não conseguia sair, ficou ali assim, para o ar, com as pernas para o ar, com as mãos para o ar. A gente agarrou na caixa, fomos metê-lo no chuveiro. Aquele encheu, ele ficou totalmente encharcado e depois tínhamos lá a bola e ele ainda levou com o bolo em cima. Aquilo era coisas que a gente tinha, tínhamos ligações com essas pessoas, com o Kim e com o Mário Lúcio, que eram incríveis também e que ajudavam muito também o ambiente no balneário. Todos esses momentos eram levados na brincadeira e acabava por fortalecer o espírito de união Sim. entre o grupo. A nível de admirações, quem é que é o teu ídolo no futebol e de que forma é que te inspiras nele para o teu jogo? O meu ídolo sempre disse que foi o meu pai. Não há, eu não digo que, já disse, eu gosto do Messi, gosto do Ronaldo, gosto de todos os jogadores a nível mundial, por assim dizer, os grandes jogadores. E quando até estou a ver jogos deles, tento sempre tirar também, pronto, vendo é que eles estão, os certos movimentos que eles fazem e tudo mais, mas em termos de ídolo, sempre vou dizer que é o meu pai, pelo tudo o que ele fez e o que significa sempre para mim. Tu recordas de vê-lo jogar ou as lembranças são apenas fotografias Sim, e ainda me histórias? recordo-me a vê-lo jogar. Não tanto já, não, relembro ainda quando era mais novo também, mas também o meu pai ainda jogou, ainda só agora que acabou a carreira, ainda consegui vê-lo a fazer o gol 300 e penalti, dando Ponta o de água. lança também. Meu pai sempre foi para de lança. Nem sempre. No Quintagense, no primeiro clube, Quintagense ou Júnior, mais por aí, ele era médio centro. Só que um jogador, depois acho que foi o pôr de lança, acho que faltou, e o treinador disse que ele tinha características de pôr de lança e meteu, e a partir daí acho que fez golos, 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 a partir daí sempre ficou e sempre ficou pôr de lança.
A nível de jogos, costumas acompanhar o futebol fora, pronto, da bolha do que é o teu trabalho? Costumas ver jogos? Sim, estou quando há jogos. Agora vai começar o Mundial de Clubes, é que é às tantas e eu agora tenho que deitar um pouco mais cedo, porque acordo também cedo por causa do meu filho. Ele agora sempre volta das 7, 8, às vezes até é mais cedo. Mas com o Mundial de Clubes há jogos às 11, há jogos às 2 da manhã, mas eu já vou meter os despertadores que é para ver os jogos e depois já, quando ele estiver na escola, depois logo durmo um bocadinho. A nível da equipa técnica, de que forma é que avalias o papel da equipa técnica do Vitória nesta última temporada após os resultados que obtiveram e como é que é a tua ligação com o treinador? A minha liga é um trabalho também excepcional deles, como é tanto do treinador principal como dos adjuntos e treino guarda-redes, de toda a gente. Mas o Paulo Martins eu já conheço fora do futebol, vi-me a crescer, pequenino, porque ele jogou com o meu pai no Pinhal de Vence na altura e não só, se não me engano, acho que também chegou a jogar com ele noutro clube, mas o Pinhal de Vence é que joguei, porque cheguei a ver jogos deles e tenho os flashbacks aqui, pronto, de vê-los a jogar juntos. E pronto, já tinha uma ligação com ele, tenho uma ligação muito boa com ele, já do ano passado, que ele era adjunto também, era adjunto, e este ano virou o principal, e já me conhecia. Também foi um fator também que se calhar me ajudou a fazer a época que fez, porque ele sabia as minhas características todas, sabia onde é que eu podia ser mais forte e usou isso também. Depois também não esquecendo, como é óbvio, o Rui Sá, o Cabumba e o Miguel, que para mim também foram pessoas, são grandes seres humanos. Porque, por exemplo, dou o exemplo do Rui, o Rui sempre foi treinador principal, mas para vir ajudar o Vitória, veio para adjunto. E não é qualquer pessoa, se calhar, que tem o papel de já treinador principal durante os bons anos, vem para adjunto numa segunda distrital. Também que é para o Vitória, mas para uma segunda distrital, se calhar para a carreira dele. Não é ah, fenómeno. ah, Pode não ser coisa, mas lá está, pesa outra coisa que é o Vitória. E Sim. também não esquecendo também o alemão, que é o treinador de guarda-redes, com que eu estava sempre mais à guerra com ele, por causa dos guarda-redes, que eu estava sempre na guerra com os guarda-redes, que era, pronto, eles apanhavam as bolas ou não apanhavam, aquelas brincadeiras entre avançados e guarda-redes, que está sempre coisa de treinador de guarda-redes, era uma coisa, pronto. O alemão é uma pessoa também 5 estrelas, tanto a nível de ser humano e como trabalho também. E isso demonstrou tanto o ano passado como este. Os guarda-redes que a gente tinha o ano passado, o Neto, o Gali, o Sun. O Sun pouco nada jogou, mas fazia parte e tinha a qualidade para estar lá. Mas o Neto e o Gali eram uma coisa do outro mundo. E acho que acabámos, se calhar, até que este fez a menos batida, se não me engano, do ano passado. E este ano acabámos também com a defesa menos batida com o Pardano e com o Rodrigo, na baliza. Por isso, acho que o trabalho também vem muito dali. Sentes Não é só, muito. Conclui, conclui. não é só, pronto, de, os jogadores do meio campo à frente, a defesa, os guarda-redes também contam. Há guarda-redes, há defesas que também valem pontos. Sentes muito a união, o carinho pelo Vitória por parte de todos os profissionais que estão envolvidos no projeto. Sim, sim, sem dúvida. Acho que as pessoas que agora que entraram estão muito, como é que é? Estão muito empenhadas no objetivo, que é reerguer o Vitória, e estão aí tudo vão fazer para o conseguirem. Não tenho a mínima dúvidas quanto a isso. Queria perguntar-te qual é talvez o teu maior objetivo ou sonho, na carreira? O sonho era jogar aqui no Vitória. Acho que já deixei o meu nome bem gravado na história do Vitória, em 114, 14 anos, se não me engano. Acho que é 114, acho que é 115 este ano. Ahm, 410. Creio que sim. Se não me engano acho que 115 este ano. Ahm, Acho que já deixei o meu nome bem gravado. Está bem que é uma divisão totalmente diferente do que os outros jogadores, que calhar têm os melhores avançados que o Vitória teve, têm o nome deles aqui na história, mas a história é a história. E em 114 anos, numa época, fazer 44 golos, acho que não.
como dizem, há muita gente se calhar dizia, também lá tivesse, também fazia. Eu desafio a fazer isso. Isto não é para todos. Eu tive a sorte, mas também tive a ajuda dos meus colegas, que eu jamais vou esquecer a ajuda deles todos, porque eles metiam-me lá a bola e eu limitava a fazer o meu. Porque não me pensam para fintar 5, 6 gajos, porque eu não vou fintar. Eu não sou esse tipo de jogador, já disse mil vezes. Agora, se meter-me lá a bola dentro da área, ou ali mais ao jeitinho, isso vou fazer gol. Isso não. Isso vou fazer o que eu sei. Agora, fintar 10, 6, 7, não, isso estou fora. Isso não dá. Não sou o Messi. Tens o objetivo de jogar fora de Portugal? Não, eu estava a falar do objetivo, pois era, do sonho. Sonhar, como eu disse, era jogar no Vitória e consegui, mas cumprindo esses, normalmente vem outros atrás. E se calhar é o mais difícil, porque não sei o futuro, eu nunca sei. O dia da manhã no futebol é tudo incerto. Portanto, hoje estou aqui, amanhã posso já não estar cá. Mas se calhar um dos maiores sonhos era conseguir chegar à Primeira Liga com o Vitória. É um sonho muito difícil, porque mesmo ficando e pronto, ficando todos os anos, e se fosse tudo de seguida, na altura já teria 30, Quatro não sei, temporadas. já teria 29, 30 anos. Ah, é difícil, não sei. É como eu digo, é dia a dia. É bem dia a dia e época após época e ver o que é que vai dar. Porque também não posso esquecer se calhar, do meu maior que está ali na foto, aqui atrás e ali, que aquele não pode falar nada. E tem que também pôr na balança o peso que ele tem e o peso dele comparado a tudo o resto, dispara. Jogar fora de Portugal é uma hipótese para a tua carreira? Não é uma hipótese. É uma hipótese também não só pelo, pelos valores lá fora, mas também porque eu pronto, sempre tive a curiosidade mais de viver, se calhar, de conhecer, se calhar, outra cultura futebolística lá fora, em outros países e tudo mais. Neste momento, como disse, não estou para aí virado. Tenho proposta, posso dizer, tenho propostas por fora, mas não estou para aí virado ainda, porque, como disse, não vou pensar em nada disso. Quero aproveitar e quando chegar à altura de dar as respostas e depois logo irei as dar. Hum, Qual é o campeonato que mais admiras e que se calhar tinhas mais vontade de experimentar fora de Portugal? O campeonato inglês. Não estou a falar da Premier League, é fora, se calhar fora um bocado aqui do contexto todo, né? Mas estou a falar se calhar o futebol inglês. Futebol inglês gosto muito do futebol inglês, é diferente, acho diferente. E também o sul-americano. Está bem que é o futebol mais duro, totalmente diferente se calhar do inglês. Aquilo se calhar às vezes parece que estamos a jogar PlayStation no FIFA Street, não havia faltas para ninguém, era só porrada. E quando vês esses jogos é duro, mas acho que aquele ambiente, o ambiente à volta dos estádios, sempre que o vejo, é uma coisa também abismal. Mas o inglês também, como podes ver, há jogos da quarta divisão, quinta divisão, com os estádios cheios. Sim, Também é um outra grande cultura totalmente. entusiasmo. Falando da história do Vitória, eu faço-te um desafio. Quem são, se calhar, para ti as três maiores figuras da história do clube e se pudesses, por exemplo, jantar com eles, reuni-los, o que é que querias dizer a cada um? Mas já, ainda cá, já faleceram ou as pessoas ainda cá estão? Qualquer figura do Vitória, Não, tendo figuras, é o JJ, acho que isso aí, acho que é a maior figura para todos os tubalenses e vitorianos, que é o maior, um dos maiores, se não o maior, a maior figura do Vitória. Ah, tenho a felicidade de conhecer certas figuras também do Vitória, das maiores conquistas do Vitória, que foi a Taça de Portugal. Por exemplo, o Sandro Mendes, o capitão do Vitória, foi meu treinador e já me conhece também há anos, mora aqui no prédio aqui ao lado. E tenho uma ligação muito forte com ele
E não, jogando abaixo de todos os treinadores que eu tive, já, porque até agora gostei de todos, mas há aquele sempre que marca, tanto pela positiva e pela negativa, eu já lhe disse isso mil vezes, que ele, dentro daquelas 2 horas de treino, ele vira uma pessoa que só não me chama de Diferente. pai. Porque só não me chama de pai. Porque de resto ele chama-me tudo. Mas acaba o treino e a gente vai almoçar os dois e nada se passou. É, totalmente, e é uma pessoa que eu admiro muito, da pessoa que ele é. E que me ajudou muito também. Porque na altura eu vim para o Vitória, não voltei só quando saí das escolinhas e voltei pronto, nesse ano, pronto, o Campeonato de Portugal, tinha voltado também em juvenil. Na altura estava no primeiro de maio da Varzinha, na segunda distrital de juvenis. Fui o melhor marcador com 51 golos do campeonato. E pronto, ele ligou para o meu pai para eu ir para o Vitória. E pronto, um jovem, sem, pronto, depois eu tive as escolinhas, mas não tive uma formação assim como ao nível, se calhar, do Vitória. Se estivesse no Vitória, se calhar, era totalmente diferente de apanhar aquela formação toda. Formação completa dos E jovens todos. é totalmente diferente de outros clubes de bairro, por assim dizer, porque o primeiro de Maio é um clube de bairro. Ah, eu chego ao Vitória para a primeira divisão nacional, algo que para mim era tudo uma novidade. Eu cheguei para fazer skippings e coordenação e tudo mais, e não sabia fazer nada. Eu parecia um zero à esquerda, eu olhava para os outros a fazer e aquilo para mim era chinês. Não sabia fazer nada, e eu usei mais. Depois, com o tempo, foi-me ensinando. E acho que foi uma das épocas também. Depois acabei por sair no outro ano, mas acho que foi uma época que aprendi muito também com ele. E depois voltei a encontrar-me com ele no comércio. E pronto, como tem ajudado muito. E até quando nos encontramos, só gozamos um com o outro. Eu digo para ele que é o treinador mais feio que eu já tive na minha vida. E ele diz que é o jogador mais feio que ele já teve, também sou eu. Por isso, olha, está um bom um para o outro. Tem equivalentes. Mas o Sandro, o JJ, pronto, mais coisa, e também tenho a felicidade também de conhecer o Tomé, também. O Ah, Fernando. o que é que É, dirias ao JJ? o que é que eu diria a ele? Olha, para mim é tudo agradecer pelo que ele fez, tudo pelo Vitória, por ter posto, se calhar, o Vitória no. Ter ajudado a colocar o Vitória num nível mais alto, pelos golos que ele fez, pela postura que ele sempre teve, porque eu não vi, contaram, não é? Mas principalmente isso. Pois o Fernando Tomé, já eu tenho uma história engraçada com o Tomé. Na altura, um ano antes de eu assinar, um ano não, foi porque eu vim em dezembro já para o comércio, na altura que eu estava na primeira distrital ainda para o Águas de Moura, saí para o comércio, e em dezembro há aquele jogo centenário aqui no estádio de Bonfim normalmente. Este ano fizemos no estádio da Bela Vista do Comércio. Mas há aquele jogo sempre de um Vitória com o Comércio. E nesse jogo que joguei para o Comércio, já joguei esse jogo 3 anos, dois para o Vitória e um para o Comércio. E no final do jogo tenho uma história com ele. Eu disse-lhe mesmo, porque estava convicto que um dia iria estar ali com as outras cores, e disse-lhe que para o ano vou estar aqui, vou jogar este jogo com a camisola de Vitória. E ele sabe, não sei se ele se lembra, mas eu disse isso no campo na altura quando o jogo acabou. Na altura ganhou a Vitória também. Uh, e pronto, isso aconteceu passado 6 meses, 7, se calhar, aconteceu eu ser apresentado, e depois no outro ano já joguei aquele jogo centenário com a camisola do Vitória, Contra ele, no caso. contra o Comércio. Oh, E ele estando lá, O que na é que altura. ele, o que é que te falaram nesse momento depois? Depois eu disse que ia aqui estar. E mesmo quando assinei, ele normalmente ele estava lá sempre no Vitória, depois é que teve aí uns problemazinhos de saúde, mas graças a Deus está tudo bem com ele e já voltou ao estádio. Eu também me chateava muito o, o neto dele, o Kiko, faz parte da nossa equipa. Chateava muito a dizer: "Pá, quando é que o Venço teve a voltar cá?" Tudo mais. Ele disse: já está quase, mais um bocadinho vem aí. E até quando o meu pai foi homenageado agora para a carreira, ele estava lá e também já tinha estado no jogo antes. Ele estava lá e fui dar um grande abraço também, porque é uma pessoa que significa muito para o Vitória e para todos os vitorianos e setubalenses também, pelo tudo o que fez pelo Vitória, e ele levou o nome do Vitória por aí fora, e faz questão sempre, cada data, não se esquecer. Não sei como é que aquele senhor tem, não se esquece de tantas datas, tantas conquistas que teve pelo Vitória, porque eu sou amigo dele do Facebook,
para quase todos os dias ele lembra-se de alguma coisa daquele ano, ou faz 20 anos, ou faz 30 anos, ou Não falha uma algo data. assim, ele nunca se esquece, está sempre a pôr e é uma pessoa que eu também tenho uma grande admiração por ele, porque já me conhece também desde pequenino, tanto nas escolinhas do Vitória já me conhecia, porque também cheguei a conhecer outro neto dele, na altura, nem sei, mas acho que foi não sei se na creche ou coisa assim, já não me lembro, ou na primária, tive com o neto dele, que era Tomé também, e pronto, nunca se perdeu ali um bocado a ligação, e sempre cada vez que o via, dava-lhe um grande abraço, mas agora estes abraços, se calhar, têm outro significado, já eu tendo a camisola do Vitória vestida. Como adepto no Bonfim, qual é o jogo que recordas de ter visto ao vivo com mais carinho e a nível de significado que teve para o clube? Foi quando o Vitória vai à Final Four, se não me engano, da Taça da Liga, que eliminou o Sporting, com o penalti do Edinho contra o Patrício. O Edinho, para mim, a bater penaltis era uma coisa também do outro mundo, que pronto, mesmo no último minuto é o penalti para o Vitória, e o Vitória elimina o Sporting e vai para a Final Four. Com o penalti do Edinho, pronto, não vou dizer mais neira, mas literalmente a dizer ao Patrício para, olha, desculpa, que como ele sabe bater, e é uma coisa, e já lhe disse, gostava de aprender a bater penaltis como ele bate. Já estou a tentar melhorar um pouco, mas daquela maneira é difícil. Como é que foi o ambiente nas bancadas? Como é que as bancadas viveram essa vitória contra o Sporting? Foi uma loucura, porque é sempre ganhando ao um dos três grandes do futebol português, é sempre uma euforia enorme. E foi festejada. Só foi pena não termos ganho a final, depois que conseguimos passar a final, acho eu, se não me engano. Não me recordo por acaso. Não, é o nome da Final Force, o Vitória, ou foi a penaltis ou coisa assim também lá em Braga. Eu lembro que foi em Braga. Já não me lembro se foi a penaltis e foi eliminado no primeiro jogo ou no segundo, ou não, mesmo na final. Já não me lembro. Mas já não estou aqui a lembrar. Mas é sempre uma alegria enorme quando defrontas essas equipas e consegues bater com elas frente a frente e no fim conseguires sair vitorioso. Recordas a vitória da primeira edição da Taça da Liga, que foi ganha pelo Vitória? Em Nos 2007, penaltis, creio. 2007, 8. 2008, Lembras-te 7, 8, de yeah. essa? Lembro porque eu fui lá ao Estádio Algarve. Foi Pois, contra o Sporting também nos penaltis. E lembro que foi uma festa aqui enorme. Também me lembro de certo flashback de ganharmos ao Benfica em 2005, porque eu no dia a seguir vou para Cuba. Já tenho aqui as fotos aqui atrás. Ali está um quadrozinho com umas fotos ali de Cuba. Já foi no dia a seguir, mas foi na mesma semana pronto, ganhámos ao Benfica, para por campeonato? 2-1. Não, foi a Taça de Portugal. Ok. Foi a Taça de Portugal, ganhámos 2-1 ao Benfica, com o gol do. Agora estava a esquecer o nome. Mas o segundo foi o Meyong e o primeiro foi o. Pô, ainda disse o nome quando fui ao jantar do Vitória, disse logo o nome. Quando o Diogo me perguntou se eu sabia quem é que tinha feito o primeiro gol, e eu respondi logo, mas agora. Não, não foi. Mas agora está-me a esquecer. Eu, da Canadá já me devo lembrar. Vou procurar aqui rápido para esclarecermos a questão. Está-me a esquecer o nome. E o dia eu respondi logo na altura. Foi Taça de Portugal 2004, 2005. Exato. O segundo foi do Maion, está certo. O Benfica começou em vantagem com um gol aos O 4 gol de minutos Simão de de penalti. Simão, certo. E o gol do empate aos 26 minutos foi o Manuel José. Manuel José, exatamente. E depois aos 72 o Mayong Maiong. faz o 2-1, dá a reviravolta e garante a vitória, a conquista do Vitória. O que é que eu te ia dizer agora? Ah, também uma mensagem que queiras deixar aos adeptos do Vitória. É a mensagem que tenho dito sempre. Ah, o Vitória é os adeptos, não são os jogadores, não é os treinadores, não é as direções que passam, é os adeptos. Os adeptos é que fazem o clube enorme como ele é. E não interessa, e é como o lema diz:
neste momento, que é a nossa paixão na televisão. Por isso, que continuem sempre a apoiar o clube. Não interessa quem está lá dentro a defender o clube ou não, se sou eu, se é outros jogadores. Os jogadores neste momento do Vitória, para conseguirem também ter aquele mais ânimo ainda, têm que se sentir acarinhados. E foi isso que sentimos sempre ao longo da época, tanto esta como a outra, sempre acarinhados pela massa associativa do Vitória e que nos ajudou ainda mais a conseguir uh, obter os objetivos propostos pela direção. E porque, ao fim de contas, mesmo jogando fora, jogávamos em casa. E isso é incrível. Olhares para um lado e veres uma bancadazinha dos outros adeptos e olhares para a outra e vês uma multidão enorme a correr à volta do campo de, de adeptos do Vitória. Por E isso, se os continuem adeptos sempre a estiverem apoiar com o o clube. clube, estará naturalmente mais perto de vencer, como costumam estar sempre. Eu queria perguntar-te, se já fizeste alguma loucura pelo clube, seja como jogador ou como adepto. Já andei na claque do Vitória, quando era mais novo. Andei na primeira divisão. Ainda me lembro, acho que o jogo foi com o Passos Ferreira. Aparece na televisão e tudo, sem camisola, lá no meio da claque e tudo mais. Meu pai que me gravou. Depois eu não sei onde é que está esse vídeo, mas até que um dia tem que descobrir esse vídeo. Ele gravou isso. Ele disse... Porque eu não disse ao meu pai que ia ver o Vitória. Disse ao meu pai que ia jogar a bola, para ir para a tarde, ia ir para o campo Ele jogar descobriu coisa. pela televisão. E nessa tarde dava o Vitória com o Passos Ferreira. E eu, por acaso, ele estava a ver em casa e depois aparece, eu sei que a camisola lá no meio da claque, na bancada, e ele gravou e meteu, põe nas redes sociais a dizer: eu, o pai descansado a pensar que o filho foi jogar a bola e o filho está no meio do estádio do Bonfim, na claque sem camisola. Mas costumavas ir habitualmente para a claque ou foi nesse jogo em específico? Houve uma época que cheguei a estar muitas vezes na claque, outras andava mais sempre na bancada, mas quando me juntava mais com os meus amigos, mais, pronto, com mais gente, íamos para a claque, íamos para lá e cantávamos e fazíamos a festa, não interessava o resultado, claro que tínhamos de ganhar, né? Mas se ganhássemos ainda melhor era. Mas era top. Foi top aqueles momentos mesmo de adepto. Como é que era Não sei. vivido a festa, o apoio ao clube na claque? É diferente. Agora, se calhar, na altura, claro que era um bocadinho maior. Por assim, também era a primeira divisão. Mas agora acho que começou a crescer novamente. Senti isso agora, que acho que começou a crescer novamente, novas pessoas, as pessoas mais jovens também, os miúdos, acho que começaram a crescer também e isso é uma grande ajuda para a Vitória, tanto os cânticos que fazem, não só de mim também, mas também dos meus colegas, acho que também é giro, também o jogador sentir-se acarinhado pela claque até do Vitória e é giro. Os cânticos fazem a originalidade e também o apoio que a forma como puxam o resto dos adeptos em volta de todo o estádio. Eu acho que é impossível não associar a cidade de Setúbal ao Vitória, porque há uma grande união entre todos e quando se fala em Setúbal, na cidade, é inevitável não pensar no clube.